Graça, paz do Senhor Jesus, amém. Como tem sido para vocês ouvir um pouco sobre o que tem nos nossos corações, como é os corações, alegre, amoroso, medroso, corajoso, arrependido, ansioso, irado. Como tem sido para vocês ouvir falar destes corações? Hoje nós vamos falar do coração ardente pela palavra do Senhor e do coração perturbado. Livro de Lucas, capítulo 24, 32, fala do coração ardente pela palavra do Senhor e nos diz assim: E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aleluias. Essa é uma passagem quando os discípulos, quando estavam os dois discípulos no caminho para Emaús. E ali a palavra diz, que eles comentavam, sobre as Escrituras e o coração deles ardia, quando eles falavam sobre as Escrituras. E é tão bom quando falamos da palavra do Senhor, é tão bom quando somos tocados pelo poder do Espírito Santo, quando a gente está junto com irmãos e irmãs que amam, que gostam da palavra, de falar sobre a palavra de Deus. Eu me lembro muito quando eu comecei muito na caminhada, então a gente andava muitos quilômetros a pé, eu, umas irmãs, uns irmãos, uns pastores, nós andávamos muito para ir, se uma ia ministrar numa igreja, aquela, vamos dizer, galera ia junto, e às vezes andava por lugares de chão mesmo, e a gente ia ali, a gente contava as bênçãos, e a gente ria muito, passava muitos perrengues, muitas lutas, às vezes era o lugar que a gente só tinha para a glória do Senhor, o luar, a noite de lua mesmo, e as estrelas, porque não tinha luz, e você tinha que estar indo, caminhando e falando, e era aquela harmonia, realmente o coração da gente ardia, e hoje dói, porque a gente não tem mais esses momentos, mas era tão bom, tão prazeroso, sabe? Falar do Senhor a gente fala, mas eu digo aquela comunhão, aquela união que a gente tinha, os irmãos, e a gente saía para fazer, era centros de recuperação que a gente ia, e era em outros lugares que a gente nem conhecia, mas já íamos nós, e ali naquela caminhada a gente contando as bênçãos, rindo dos livramentos, das coisas, realmente muito, muito gratificante ter isso na memória. E o livro de João fala, capítulo 14, versículo 1, fala de um coração perturbado. Então a palavra fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, o Senhor está nos convocando a não deixar que o nosso coração fique perturbado, que fiquemos angustiados. O Senhor está nos convidando a crer nele, a confiar, falar mais desse amor, porque quando você fala desse amor, a sua fé aumenta. Quando você fala do seu testemunho, a sua fé aumenta, há mais prazer. Quantas vidas que eu tenho encontrado que estão afastados da presença de Deus, porque como eu, foram muitos machucados, E que quando a gente se encontra, começam a falar, os olhinhos das pessoas começam a brilhar de volta. Aí, sabe, essa semana mesmo eu ouvi de uma pessoa que eu não conhecia, e só de eu ter dado bom dia, paz, e ele pegou, se aproximou, sabe, começou a conversar. Então ali, sabe, você já sentiu o desejo da pessoa de voltar, porque você mostra que, apesar de tudo que a gente enfrenta, apesar
decepções, né, das frustrações, porque a gente quando vem para o reino de Deus, a gente quando vem para junto de um povo, a gente quer ser abraçada, quer ser acolhida, né? A gente quer ser, só que nós nos deparamos com o humano. E a gente queria que aqueles humanos fizessem muito mais. Então o que eu disse para ele, falou assim, então vamos fazer aquilo que nós queremos que os outros façam conosco. Então eu senti que a chama já voltou a arder naquele coração, sabe? E é tão bom você crer que Deus é o seu pastor, que Jesus Cristo é o seu pastor. É aquele que você pode falar de uma palavra que a pessoa não vai se decepcionar. É muito gratificante. Então, quando o coração começa a ficar meio perturbado, confuso, ei, confie nessa palavra. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E ele ainda fala mais, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, vireis outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Vamos orar? Soberano Deus, Santo e Eterno Pai, estamos mais uma vez aqui diante da Tua palavra, Deus amado, Deus querido. Senhor, estamos aqui diante de Ti, ó Pai amado, Pai querido, apresentando as nossas vidas. Viemos diante de Ti suplicar, ó Pai amado, Pai querido, que nós queremos ter um coração ardente pela palavra do Senhor. Tira dentro de nós toda a perturbação, Senhor, no nosso coração, toda a ansiedade, toda, Senhor, mover que não deixa que a nossa fé, Senhor, vai caminhando adiante, Pai. Que nós nunca, Senhor, que nunca possamos perder, ó Pai amado, Pai querido, a essência pela palavra do Senhor, o amor pela palavra do Senhor. É tudo que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.